povo, aquela mulher viúva adorava Baal, porque foi o único Deus que ela aprendeu que era Deus, que eles ensinaram para ela que era o Deus que mandava chuva. Mas como nós ouvimos a Bíblia dizer que Elias ouvia Jezabel e os sacerdotes, os 450 sacerdotes de Baal e os 400 sacerdotes de Azera, que era para eles uma deusa, Azera era uma deusa para eles. E aqueles profetas apregoavam que Baal mandava chuva, mas Elias vai desafiar Acabe e vai profetizar que o céu ia se cerrar, e o céu se cerrou e a fome chegou sobre a terra. Mas Deus, para trazer providência sobre a vida do seu ministro, Ele vai enviar Elias lá para Sarepta. E não era somente para sustentar Elias, porque Deus queria mudar a história da mulher da viúva lá em Sarepta. Deus queria transformar a história daquela mulher que tinha um filho e que estava lá num cenário crítico de miséria e de fome. Quando Elias chega em Sarepta, ele vai encontrar na porta de entrada da Sarepta, da cidade de Sarepta, uma mulher apanhando gravetos para fazer a sua última refeição. Aquela mulher estava ali apanhando lenha, ou seja, gravetos. A Bíblia diz, em algumas versões, que ela estava apanhando 2 gravetos. A outra versão vai dizer que ela apanhava alguns gravetos. E Elias vai chegar até ela, porque ele sabia que aquela mulher, Deus tinha ordenado, mesmo que ela não sabia, Deus já tinha esquadrinhado o coração daquela viúva. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus deu ordem a ela, mesmo que ela não soubesse que Deus já tinha escolhido, Deus esquadrinhou o coração dela e sabia que ela era quebrantada e que ela ia ouvir a voz de Deus na boca do profeta. Glória a Deus. Quando o profeta via aquela mulher apanhando aqueles gravetos, ele reconhece aquela mulher como a mulher que Deus falou com ele lá no ribeiro de Querite. Elias vai e entra em Sarepta, porque eu dei ordem a uma mulher viúva para que nada te sustente. Deus vai começar um plano, traçar um plano para transformar a vida da viúva de Sarepta. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, Elias vai dizer para ela: mulher, traz para mim uma botija com um pouco de água para que eu beba, porque Elias estava com sede, Elias estava com fome, Elias tinha caminhado uma longa caminhada, porque a caminhada daqueles que têm o Senhor é longa, a caminhada daquele que é fiel a Deus é longa nessa terra, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel aos seus pais, aquele que honra os seus pais, começa a ter vida longa sobre a terra. Glória a Deus, Elias foi aleluia. um homem obediente e fiel a Deus. Ele pensava que ele era o último dos profetas de Deus que restou em Israel. Mas a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia mesma diz, que Deus escondeu 7.000 profetas. É Deus, Quando aleluia. Elias vê aquela mulher apanhando os gravetos, ele vai pedir para ela buscar água. E como ela vinha de costas e vai buscar a água, Elias vai chamar ela: ei, mulher, faz para mim também um pedaço, um pão, um pedacinho, um bocado de pão para que eu coma. A mulher vai dizer para ele, presta atenção no que ela vai dizer: É Deus. certamente, como vive o Senhor teu Deus. Quando ela afirma teu Deus, ela está dizendo que o Deus que ela estava referindo, o Deus de Israel, de Elias, não era o Deus dela. É, certamente, desse como vive o jeito. Senhor teu Deus, É verdade. que eu nada tenho na minha casa senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu estou aqui com esses gravetos, eu estou conjecturando, viu? Eu estou aqui com esses 2 gravetos e vou sair e vou entrar na minha casa e vou preparar o último pão para mim e para o meu filho, para que nós comamos e depois esperemos a morte chegar. É Aquela Deus. mulher não tinha esperança de continuar a sua vida, não tinha esperança de prosseguir uma caminhada longa e bem-sucedida. É Porque a verdade. Bíblia diz que a fome é extrema sobre a terra. Era Deus tratando com o povo de Deus que tinha se desviado do Deus vivo e da aliança com Deus e adorava Baal. É Deus, é verdade. A Bíblia vai dizer que Elias vai dizer para ela: faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz para mim um pão e traz para mim a água. Glória. E depois comerá você e teu filho, porque certamente ele vai lançar ali uma profecia. Ele vai profetizar a vida da viúva de Sarepta, que
Aleluia. Assim diz o Senhor, até que Deus mande chuva sobre a terra. Obrigado, Senhor. E a mulher obedientemente, quebrantado o coração, aquela mulher tinha. Por isso que Deus escolheu ela no meio do povo pagão, para mudar a história dela. E não pense você e eu que só havia aquela viúva na terra, não. O próprio Jesus Cristo vai dizer, no Evangelho escreveu o doutor Lucas, no capítulo 4, verso 25 e 26, que havia muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias. Mas ele não enviou a nenhuma delas em Israel. Sabe por que o Espírito Santo me revelou que Deus não enviou Elias até as mulheres viúvas de Israel? Deus. Porque elas estavam se corrompendo, conhecendo a verdade. Já conheciam o Deus de Israel, o Deus dono da vida, que dá vida, que tira vida, o Deus poderoso que faz o impossível acontecer. Mas eles se voltaram para a idolatria porque se rebelaram. Deus. E por isso Jesus vai dizer, Elias foi enviado para uma mulher lá numa terra pagã. Deus. Porque eu quero me revelar a ela como Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, que é o único Deus. Deus, glória. Jesus vai dizer, ele foi enviado a uma viúva lá em Israel. Ele poderia ter sido enviado para qualquer viúva em Israel, na sua terra. Mas ele não foi por causa da rebeldia do povo. Deus, é verdade. Deus envia para aquela mulher lá em Sarepo, na região da Fenícia, Tiro e Sidom, um povo idólatra, pagão, que adorava Baal, que adorava uma estátua, que tem olho, que tem boca, tem mão, tem ouvido, mas não vê, não fala, não ouve, não apalpa, não anda, não tem poder para nada. É apenas metal, madeira, ferro, ouro, prata. Mas não tem vida, não tem espírito de vida. Por isso não pode fazer nada. Por isso a Escritura diz que todos aqueles que adoram a idolatria, deuses estranhos, imagens de escultura, se tornam como eles, cego, surdo e mudo. Porque não tem vida. E as pessoas se tornam como eles, porque adoram deuses falsos que não podem fazer nada. Elias, aquela mulher quebrantada por Deus, ela vai fazer o pão e vai levar água e pão para o profeta, vai comer e vai se reconfortar. E a Bíblia vai dizer que ele vai entrar na casa daquela mulher. E quando aquela mulher olha, o azeite da botija havia multiplicado. Eita, Deus. A farinha da panela havia se multiplicado. Porque o Deus que eu sigo é o Deus que ainda faz milagre. É o Deus que é o Deus da provisão. Aleluia. Por isso ele levou a provisão para o seu ministro Elias e para aquela mulher. Aquela mulher tinha um filho que estava esperando a morte. Aquela mãe estava ali esperando a morte, mas o dono da vida entrou na casa dela, através da vida do profeta Elias. Você já imaginou se aquela mulher dissesse: não, eu não vou fazer um pão para você, porque meu filho vai comer primeiro, porque senão meu filho vai morrer. Eu não vou trazer pão para você. Sabe o que ia acontecer? A farinha não ia multiplicar. É verdade, Deus. E a morte ia chegar na casa dela, mas Deus ia cuidar de Elias de uma outra maneira. Mas quando Deus já tinha dado ordem, não tinha como ela desobedecer. É verdade. Porque Deus enviou Elias dizendo: eu já dei ordem à viúva para que te sustente. Glória a Deus, aleluia. Não volta vazia, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Deus. E a farinha da panela se multiplicou, o azeite da botija se multiplicou. Mas eu quero compartilhar com você algo tremendo da parte de Deus. Aleluia, louvado quando seja o Deus faz nome um de Deus. milagre na nossa vida, como aquele milagre da multiplicação que aconteceu na vida daquela viúva. Passados alguns dias, a Bíblia vai dizer que o filho da mulher vai adoecer gravemente, vai virar óbito. O rapaz não morreu de fome, mas Deus. morreu por uma doença que Deus permitiu. É verdade. Mas aquela doença, aquela morte, não foi para a vergonha e derrota daquela mulher nem do profeta Elias. Foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Naquela cidade, naquela casa, na vida daquela mulher. Porque Deus vinha transformar a vida da viúva de Sarepta. Eu creio, aleluia. A Bíblia vai dizer que o menino vem a óbito e a mulher vai ficar muito amargurada, não é para menos, vai chegar até o profeta e vai perguntar para ele assim: vieste até a mim, ela afirma para ele: vieste até a mim para poder trazer a minha memória os meus pecados, até
precisava ser remida, precisava ser perdoada pelo Senhor verdadeiro. E ela vai dizer para ele: você vai trazer meus pecados à memória. Elias vai pegar o menino e vai levar para o quarto onde ele estava hospedado, na casa daquela mulher. E ele vai pegar e vai falar com Deus: Senhor, até essa viúva, Senhor, tu afligiste. A qual eu estou aqui, Senhor, tu afligiste essa mulher, meu Pai. E Elias vai pegar o menino das mãos dela, vai levar para o quarto, vai deitar sobre a sua cama. A Bíblia vai dizer que ele vai orar e vai deitar, estender-se sobre o menino por 3 vezes e vai clamar ao Senhor: Senhor, traz de volta o fôlego de vida para este menino, Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus vai atender o profeta. Glória a Deus. Porque Deus não queria mostrar apenas para aquela mulher que ele era o Deus de provisão física e material, não. É verdade. Ele queria se revelar como o único Deus, o dono da vida, aquele que tem poder de matar e de tornar a trazer de volta a vida. Aleluia. Para ela com vida. E a mulher vai ser transformada, vai reconhecer naquele momento. O versículo 24 que nós vemos que ela vai dizer, ela vai afirmar: agora eu sei que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Deus, aleluia. Quando ele multiplicou o azeite e a farinha, ela não reconheceu ele como homem de Deus. Muitas das vezes, irmãos, tem que acontecer situações extremas na nossa vida para que nós reconheçamos Deus como um Deus que faz coisas grandes. E ela vai reconhecer o Deus de Israel, e ela vai ser convertida ali naquele momento, transformada, e vai passar a servir o Deus de Israel. Eu creio que ela ali passa a conhecer e a servir o Deus verdadeiro. O Deus de Israel, o Deus que eu e você estamos aqui nessa noite para adorá-lo, para bendizer, para exaltá-lo nesse culto da rede de mulheres transformadas. Deus se revelou àquela mulher numa situação extrema. Eu quero dizer para você que a história da viúva de Sarepta foi transformada por causa da fé que ela teve. Foi uma história de fé e de providência. Porque quando ela ouve a voz de Deus na boca do profeta, a Bíblia diz assim: crede nos meus profetas e prosperareis. Quando você está diante de um homem e de uma mulher de Deus, quando ele está profetizando na tua vida, se ele é homem ou mulher de Deus, e você tem a profecia na boca do servo da serva de Deus, a Bíblia vai dizer que você vai prosperar em cada área da sua vida. É verdade, eu creio, Deus, aleluia. E aquela mulher creu. Por isso a provisão, a providência de Deus chegou na casa dela. Uma mulher que estava esperando a morte, a sua história estava para ser findada ali. Na mente dela, no coração dela só passava isso: vamos comer esse pão, esse último pão, e vamos beber essa água e vamos esperar a morte. Porque a Bíblia vai dizer que a fome era extrema sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus cuidou daquela viúva e cuidou de Elias ali por muitos dias, até Deus mandar chuva sobre a terra. Aquele milagre aconteceu da multiplicação, da ressurreição daquele filho da viúva. Deus mudou a história dela, daquele jovem, cuidou dela, cuidou do seu filho, cuidou do profeta. Enquanto lá em Israel a fome era extrema, a miséria era grande, estavam lá clamando a Baal e nada acontecia, a chuva não chegava. Quando chegou a hora, Deus deu ordem para Elias: volta para Israel. Quando passou os 3 anos e 6 meses, nós cremos que sim, que Elias ficou ali e ficou sendo cuidado por Deus na casa daquela viúva. Quando os 3 anos e meio passaram, Deus vai falar com Elias. Deus vai falar para ele: volta, levanta e vai a Israel, porque eu vou mandar chuva sobre a face da terra. Chegou a hora, Elias vai obedecer novamente a voz de Deus, porque quem anda segundo a direção de Deus não fica envergonhado e nem confundido. A Escritura diz que envergonhados e confundidos são os que transgridem sem causa, porque aquele que espera no Senhor nunca fica envergonhado. Como Davi mesmo disse: eu já fui jovem, eu sou velho, mas nunca vi um filho de Deus ele passar fome, não. Mendigar não. Davi nunca viu. Deus. Porque o filho segue a sedução, tem providência do alto. Ainda que a enfermidade seja para a morte, Deus tem poder para ressuscitar. Ainda que o médico diga não tem mais jeito, está em fase terminal, o Senhor
se revelar para Jezabel e para Acabe, para o povo de Israel, que ele era o único Deus que tinha o poder de mandar a chuva sobre a terra, para que haja alimento, para que haja fartura, para que a fome vá embora. E Elias vai convocar ali os profetas, vai desafiá-los, Deus vai mandar fogo do céu, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o profeta Elias vai ser confirmado como realmente um profeta do Deus vivo, porque quando ele ora, ele diz assim: Senhor, manda fogo do céu, mostra para esse povo que eu sou teu servo, e que tu és o único Deus verdadeiro, Deus de Israel sobre toda a terra. E Deus manda fogo sobre o sacrifício, consome o sacrifício, o holocausto, e lambe toda a água que estava ali em volta daquele rego. Deus é glorificado ali. Elias vai mandar com que os profetas de Baal, os 850, sejam mortos ao fio da espada. E eles vão ser mortos. A Bíblia vai dizer que mesmo Deus operando, e Deus manda a chuva sobre a terra, Deus vai falar para Elias, vai dizer para Acabe: aparelha o teu carro e vai, porque a chuva vai te alcançar. E a chuva cai sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que mesmo assim Jezabel não vai quebrantar o seu coração, não, porque ela é uma mulher perversa, uma mulher mau. Ela vai dizer, ela vai jurar que a cabeça de Elias tinha que estar na mão dela no outro dia, e vai colocar homens no encalço do profeta. É onde o profeta vai se levantar, vai se entristecer. Que eu quero dizer para você que mesmo que Deus usa a sua vida, usa a nossa vida com poder e autoridade, muitas das vezes nós vamos ser perseguidos, nós vamos entristecer, mas eu quero dizer para você que o cuidado de Deus e a providência dele não é só alimento, não é só água, não é só roupa, porque ele tem poder de guardar a nossa vida. Eu creio, aleluia. Olha onde ele escondeu Elias, irmãos. Olha, irmãos, ele escondeu Elias lá em Sarepta, onde o pai de Jezabel governava, onde era rei, onde era sacerdote. A Bíblia diz que Deus escondeu Moisés no templo, no palácio do faraó, meu filho. Deus escondeu Moisés no palácio, onde era o seu inimigo, estava lá Moisés. Eita Deus. Sendo guardado por Deus. Elias foi guardado por Deus, e Jezabel vai jurar a morte de Elias, que ele vai ser morto no outro dia. E ela ainda vai dizer assim: se a cabeça de Elias não tiver na minha mão amanhã a essas horas, que a mim me seja feito o que não foi feito a ele. Eita. E quando ela faz esse juramento de perseguição, de maldição sobre Elias, o Deus poderoso do céu ouviu e anotou. Porque a Bíblia vai dizer que Elias vai sair dali fugindo, sim, depois que a chuva desce. Elias vai ser enviado para o Horebe, para o Monte Horebe. A Bíblia vai dizer que Elias vai deitar antes disso debaixo de um pé de zimbro e vai pedir a Deus a morte. É, Deus. Porque existem situações e situações na vida do servo de Deus, da serva de Deus, onde muitas das vezes a gente pede a Deus a morte. Mas Deus, ele tem propósito diferente, ele tem um plano para cumprir. E enquanto ele não cumprir o projeto dele na minha vida, enquanto ele não cumprir o projeto na vida do seu ministro, ele não vai permitir que a morte toque. Ele vai deitar, a Bíblia vai dizer que ele vai dormir. Ele pediu a Deus a morte, ele disse: Deus, basta, basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida aqui, Senhor, porque eu sou o único dos profetas que sobrou sobre Israel. Eu sou em extremo zeloso pelo teu nome, mas a tua aliança foi quebrada em Israel, os teus altares destruídos, e eles procuram a minha morte. E os teus profetas foram mortos e não existe mais, além de mim, nenhum profeta. A Bíblia vai dizer que ele vai dormir, Deus vai enviar um anjo com provisão, com providência. Elias estava ali deprimido, pedindo a morte, mas Deus tinha uma nova história, uma continuidade na história de Elias. Deus transformou a vida da viúva, mas o projeto de Deus na vida de Elias ainda não tinha acabado. É verdade, a história aleluia. não estava no fim, não. Era apenas uma vírgula, não era um ponto final. E Elias vai deitar e dormir, e o anjo do Senhor vai tocar nele e vai despertar. Aleluia, glória a Deus. O anjo do Senhor vai falar: Elias, levanta. Quando Elias abre os olhos e olha, do lado dele está uma botija de água e um pão assado na brasa, porque Deus traz provisão para a vida dos seus ministros. Ele é o Deus que traz provisão. Ele é o Deus que traz provisão. Eu não te conheço,
Não conheço. Tenho uma mera lembrança de ver em algum lugar, mas não conheço pessoalmente. Mas faz assim com suas irmãs. Qual que é o nome da irmã? Irmã Vânia. O Deus que eu sirvo está aqui, cuidou de Elias, é o Deus que traz provisão na tua vida nessa noite. Ele diz para você a situação que você acha que não tem solução. Hoje ele te entrega uma vitória tão grande que tu dirás: Senhor, tu és realmente um Deus de milagre na minha vida. Ele diz para você assim: toma posse nessa noite, porque ele tem para você essa porta aberta, essa vitória. O seu coração está angustiado já há alguns dias e uma tristeza grande no teu coração. Diz o Senhor: sou eu que chego com a provisão, sou eu que chego com o milagre, sou eu que te entrego a vitória hoje. E quem te viu verá, porque disseram: não tem jeito. Até você mesmo diz: Senhor, como se dará? Mas o Senhor te diz: tudo é possível aquele que crê no nome dele. Nessa noite, meu Pai, eu quero te pedir: aumenta a fé da irmã Vânia, fortalece ela e visita a casa dela. A causa que ela colocou diante do Senhor, quebra as cadeias, correntes do maligno, cerca ela com muro de fogo, Senhor, e entrega a vitória, meu Pai. Toda angústia, toda opressão que quer se transformar em depressão, toda insônia, toda preocupação, em nome de Jesus, todo mal, sai. Recebe de Deus a provisão, a vitória que você veio buscar. Porque hoje Deus alcança a sua casa e a causa que você tem diante do Senhor. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Ele está em nosso meio, aleluia. Ele é digno de glória e de louvor. A Bíblia vai dizer que Elias vai comer, vai beber, e sabe o que ele vai fazer? O que muitos de nós fazemos: comemos da palavra, bebemos da água viva que está em Cristo, que é Cristo Jesus, que jorra no altar de Deus, e vamos dormir. O sono da indolência, vamos dormir. O sono da covardia, da depressão, da opressão, do medo e da vontade de parar. Mas a Bíblia vai dizer que ele come e dorme. O anjo toca nele novamente e diz para ele: levanta, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. E Elias vai receber ali de novo restauração, força para caminhar até o Monte Horebe. A Bíblia diz que com a força daquela comida, aquela comida não era comida da terra não, irmãos. Irmãs, irmãos, igreja, a comida que sustenta a tua alma, a tua vida espiritual, o teu coração, é a comida espiritual que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. É o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Eu creio, é a aleluia. água viva que desce do altar de Deus, do trono de Deus, que sustenta a nossa vida espiritual. Com a força daquela comida, Elias vai caminhar 40 dias e 40 minutos. A Bíblia fala que 40 dias. E a Bíblia vai dizer que ele vai chegar no Horebe. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa caverna. Eu quero finalizar daqui a pouquinho, já alguns poucos minutos para nós orarmos. Elias vai entrar numa caverna lá no Monte Horebe. E ele vai ficar lá, escondido, pensando que tudo já acabou, porque estavam procurando a sua vida para tirá-lo. A Bíblia vai dizer que lá no Horebe, Deus vai ao encontro do profeta Elias. Porque a própria Bíblia diz que não há onde nós possamos esconder a presença dele. Desse jeito. Nem nas profundezas, nem nas alturas, em lugar algum, porque ele está conosco. E ele já nos conhecia dentro do ventre da nossa mãe. Quando ainda nós éramos uma criatura, ainda um embrião sem forma no ventre da nossa mãe, ele já escrevia a nossa história. É verdade. E Deus vai passar ali, vai passar o fogo, vai passar o vento, o terremoto e o fogo, e fendendo e quebrando as rochas, mas Deus não estava no fogo, nem no vento, e nem no terremoto. Numa brisa suave, Deus vai falar com Elias: Elias, o que fazes aqui? Quando Deus pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? Significa que Deus estava ali com Elias. Porque Deus não disse para ele assim: aleluia. O povo que eu conheço do português, se Deus não estivesse ali, se Deus estivesse de fora, Deus diria: Elias, o que fazes aí? Mas Deus pergunta: o que fazes aqui? Deus estava ali com Elias, Deus estava caminhando com Elias, Deus estava sempre com Elias. É verdade, Deus estava com você, Deus não esqueceu da tua história, da tua vida, glória, da tua família, dos teus projetos. Deus não te esqueceu e não te jogou de lado, não. É verdade, aleluia. Elias vai responder: Senhor,
A Bíblia diz que ele sai e passa a sua Glória a capa Deus, sobre o seu aleluia. rosto. Porque diante da presença e da glória, ele passa a sua capa sobre o seu rosto. Porque todo profeta tinha uma capa, tinha um cinturão. É, Deus. E ele passa a sua capa e volta sobre o seu rosto e fala: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo teu nome. Mataram os teus profetas, só eu fiquei. A tua aliança foi quebrada e os seus altares destruídos. E agora procura a vida para me matar. Deus vai dizer para ele nesta hora que ele guardou 7.000 homens que não se dobraram, joelhos que não se dobraram para adorar Baal e a boca que não beijou Baal. Eita Deus, 7.000 aleluia, profetas glória a Deus. E Deus vai dizer para ele: Elias, volta, unge Jeú sobre Israel, unge Azael sobre a Síria, e unge também Eliseu em teu lugar como profeta. Eita Deus. Porque a caminhada de Elias só ia terminar e Deus iria recolhê-lo na carruagem de fogo quando ele ungisse os 3. É, Deus. Ele caminha novamente em fogo. Ele unge Jeú sobre rei em Israel e Azael sobre a Síria, e Eliseu ele unge os profetas em seu lugar. Quando ele unge Eliseu e passa ali algum tempo, Eliseu servindo ele, a Bíblia vai dizer que Eliseu vai contemplar Elias sendo arrebatado na carruagem de fogo. Amém. Onde ele tinha pedido para Elias a porção do prata, Eliseu, o Espírito que age na tua vida. É, Deus. Mas antes de Eliseu receber, para nós orarmos, a porção do prata do Espírito Santo, da autoridade e do poder de Deus, que agia na vida do profeta Elias e passou a agir na vida de Eliseu, Eliseu precisou servir, meu Deus. Nós precisamos aprender a servir como a viúva serviu no meio da crise, da fome. A viúva também serviu. É, Deus. E porque ela serviu, ela foi abençoada. Quando Eliseu serviu, ele foi abençoado. Elias disse assim: Eliseu, você me pediu uma coisa muito grande, muito dura. É, Deus. Mas se você me ver sendo arrebatado, eu vou lançar a minha capa e você vai receber. Eita Deus, aleluia. Elias ficava falando: Eliseu, vai, volta, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eliseu, não. Onde tu pisares, eu estarei do teu lado. Porque Eliseu não queria perder a autoridade do céu que desceria sobre a vida dele e seria dobrada a autoridade. Eita Deus. A Bíblia vai dizer que Deus realiza na vida de Eliseu o dobro dos milagres que fez através dele. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e eu voltar o microfone aqui de direito. Eu quero apresentar a tua vida nessa noite para que Deus venha trazer provisão. Provisão, aquilo que você estiver precisando, não importa se é financeiro, porque provisão não é só financeira. É verdade. Provisão é salvação, e a maior das provisões é a salvação de uma alma. Provisão é a cura da nossa alma, é a cura do nosso espírito, é a depressão sendo batida e retirada. Provisão é em todos os âmbitos e áreas da nossa vida. Vamos orar, meu Deus. Nessa noite eu quero te agradecer pela tua palavra que tu entregaste para a tua igreja nessa noite. Meu Pai, assim como aquela viúva teve um coração quebrantado e soube servir, mesmo ali esperando a morte, Senhor. Mesmo tendo pouco, Senhor, ela entendeu, meu Pai. Como nós sabemos que aquele que é fiel no pouco, no muito, o Senhor colocará. Meu Pai, venha trazer provisão para o teu povo nessa noite. Venha trazer provisão para os pastores do ministério. Capacitar essa noite para a minha casa, para a igreja, para o teu povo, para os jovens, crianças e para cada um que está aqui. Meu Pai, aumenta a nossa fé e nos ajuda a confiar e andar na direção do Senhor. Porque o profeta Elias, quando o Senhor mandou, ele foi para o Querite. Quando o Senhor mandou ele para Sarepta, ele foi. Quando o Senhor mandou voltar para Israel, ele voltou. É, Deus, meu Pai, mesmo ele pedindo a ti a morte, o Senhor enviou um anjo forte com provisão, Pai querido. Lá no deserto, debaixo daquele pé de zimbro, o Senhor tem água, o Senhor tem pão do céu. É verdade. Traz provisão, traz cura para depressão. Traga mesmo. Traz ansiedade, para insônia, para toda enfermidade. Isso, traga traz mesmo. Cura nessa noite, repreende, Senhor. Traga o espírito mesmo, de morte, o espírito de dúvida. mesmo, Pai, repreende o espírito de pecado que leva o povo a pecar. Senhor, repreende todo o mal, toda angústia. E traz provisão para o teu povo, fortalece a nossa fé, Senhor. Sim, e nos ajuda a andar, Senhor, na direção da tua nuvem e do fogo da coluna de fogo que guiava Israel no deserto. Sim, meu Deus. Meu Pai, fica conosco e faz na nossa vida o teu querer, a tua vontade. Eu profetizo provisão para o teu povo nessa semana.
que vai se iniciar, Senhor. meu Deus. Pai, traz provisão, Pai querido, abre as portas, Senhor. Repreende o tranca-rua, repreende a miséria, repreende as enfermidades, as brigas, contenda no lar do casamento, minha família, Senhor. Salva os nossos filhos, salva os nossos jovens. Reaviva a chama, Senhor, na igreja. Aviva o teu povo, Senhor. Traz crescimento espiritual, fortalecimento e provisão do céu, Senhor. Nos ajuda a descansar no Senhor, a buscar a tua justiça, Senhor, porque as demais coisas serão acrescentadas. Fica conosco, Senhor, e nos livra de todo o mal. Nós tomamos posse da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus.